motivos. Nós vamos ver então a Ah, aula da Ana que vai ficar mais claro isso aí. Agora, se o, se o Lucas tiver interesse de participar, eu gostaria muito de saber qual que é o motivo dele usar a refração estática. Beleza, aí não, eu mandei uma mensagem para ele hoje à tarde, justamente convidando para ele não faltar à nossa reunião de hoje, até porque ele tem um ponto de vista completamente diferente do nosso. Então, certamente ele deve ver alguma vantagem na refração estática no ceratocone. Mas vamos torcer para ele entrar aí, até para ele defender o ponto de vista dele. Muito bem, então, Ana Luísa, seja bem-vinda. Vamos dar início aos trabalhos, então. Vamos lá. boa noite, gente. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Boa noite. Perfeitamente. Tá ótimo. Então, eu sou a doutora Ana Luísa, fellow em cirurgia refrativa e ceratocone pelo IOCM. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais da refração do ceratocone, né? Então, a gente sabe que alguns fatores, né, são cruciais para a gente fazer a ceratometria, a refração, né, dos pacientes de ceratocone. Então, o primeiro deles é a soma do sistema óptico ocular, que é composto tanto pelo cristalino quanto pela córnea, e o diâmetro axial do olho. Então, a combinação desses dois fatores é que vai tornar o paciente emétrope. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, é que a córnea ela é responsável por 2/3, né, do poder de convergência dos raios de luz. Então, qualquer alteração que tem na superfície da córnea vai influenciar significativamente a formação da imagem. Então, o que que a gente tem? A gente tem, na maioria das pessoas, na região pupilar, a gente tem uma córnea esférica ou esferocilíndrica. Então, os astigmatismos regulares, né, eles formam, lembrando que a gente forma um ângulo de 90 graus entre os medianos principais, como é dessa imagem. Então, quando a gente tem astigmatismo regular, a gente sabe que a correção da metropia é feita com lentes cilíndricas, adicionado ou não as lentes esféricas. Então, o ceratocone já é um pouco diferente. Por quê? A gente sabe que o ceratocone é uma ectasia. Então, ele tem algumas características típicas, né, que é o sinal de Munson, resulte, as estrias. E nessa primeira foto eu coloquei uma faixa, né, a foto da retinoscopia, que a gente vê um reflexo em tesoura. Então, o que que acontece? Nesse reflexo em tesoura, quando a gente está passando a faixinha, a gente sabe que na córnea dos pacientes com ceratocone, principalmente na região pupilar, tem vários focos, né? Múltiplos poderes dióptricos a córnea do paciente com ceratocone, então, é uma córnea multifocal, mas é diferente dessas córneas multifocais. Tem vários poderes de dioptrias, vários poderes dióptricos, só que a córnea é irregular. Então, a gente sabe que o astigmatismo, o ceratocone tem um astigmatismo irregular e também uma coisa que influencia, né, na refração é o diâmetro pupilar. Então, aqui eu já trouxe uma imagem do pentacam diferente, por quê? Um dos problemas, assim, que às vezes dificulta a refração do ceratocone. Porque o ceratocone, ele não tem uma forma bem definida. Então, a gente tem uns ceratocones que são mais iniciais, a gente já tem uns outros ceratocones que tem uma quebra maior do eixo, a gente já tem uns outros ceratocones com um reflexo em tesouro. Então, assim, problema maior disso, que além dele não ter uma forma bem definida, a gente também tem influência do diâmetro pupilar. Então, isso explica porque alguns ceratocones que não são tão avançados, a pessoa às vezes tem um pouquinho de dificuldade, uma queixa de fotofobia, tem queixas maiores do que alguns ceratocones que são um pouco mais avançados. Outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Um problema nas anisometropias, as aniseconias. Então, a gente sabe, né, que o olho, ele tolera uma aniseconia, né, o tamanho da imagem diferente, até 4%. Então, a gente sabe que no vício de refração axial, cada dioptria altera geralmente, uma dioptria altera 1% no tamanho da imagem. Agora, quando a gente tem um problema refrativo, né, que no caso do ceratocone, o problema está na córnea, a gente já sabe que essa diferença pode ser até maior. Então, a gente pode ter diferença de 1,5% até 2% no tamanho da imagem por dioptria. Então, isso é uma das coisas que leva também, dificulta a gente no uso do óculos ou às vezes durante a refração. Então, assim, quando a gente fala disso tudo, a gente tem essa pergunta: vale às vezes a pena prescrever óculos no paciente ceratocone? Porque a gente sabe que o paciente com ceratocone, eles têm, às vezes, baixa visão,
eles têm esse problema da aniseconia, essa diferença de problema na córnea, astigmatismo é irregular. A gente sabe também que eles têm um problema, a binocularidade deles já é um pouco menor. Então a gente fica com essa pergunta: vale a pena prescrever óculos, né, nos pacientes com ceratocone? Então, o que que eu queria trazer? Um desses estudos, esse estudo foi feito em 2018. Então, o que que eles mostraram? O estudo mostrou que os pacientes com ceratocone têm realmente uma visão binocular mais alterada. Isso a gente já sabe. Mas, o que que eles testaram? Eles viram que o estudo foi feito com 54 pacientes, né? Eles viram que com o uso do óculos melhorava até 2 linhas no olho melhor, 2 linhas logimais nesse olho melhor, e até 3 linhas no olho pior. Então, mostrando que realmente tem como a gente ajudar muito o paciente com ceratocone. Nesse outro estudo, também feito em 2018, eles mostraram a diferença da refração, né, da acuidade visual com a refração manifesta e com o autorrefrator. Então, eles fizeram a comparação, que teoricamente, depois que eles fizeram 90 horas no paciente ceratocone, eles viram o que eles mostraram no estudo. Eles viram que a acuidade visual na refração manifesta, ela atingia até esse log mais 0,29, que corresponde até 0,8 de visão. Então, a pessoa chegava até 0,8 de acuidade visual comparado com o autorrefrator, até 0,5. Então, a gente viu que a refração automatizada, né, o uso do autorrefrator para paciente com ceratocone era muito pior, viram que o autorrefrator não é confiável. Eles mostraram ainda mais, viram que a refração prescrita, né, utilizando só o autorrefrator, levava as pessoas até prescrever até 4, 4,8, até quase 5 dioptrias a mais do que o grau da pessoa realmente tinha. Então, via o esforço acomodativo era muito maior. Esse outro estudo, já eles compararam, testaram, né, a repetibilidade da refração nos pacientes com ceratocone e nos pacientes míope. Então, eles faziam o teste da refração, faziam o reteste e avaliava a mediana nos pacientes míopes e nos pacientes com ceratocone. Então, o que que eles mostraram com esse estudo? Que a diferença, né, a mediana testada nos pacientes com ceratocone eram até 6 vezes a refletibilidade, a diferença de grau prescrito, 6 vezes maior do que nos pacientes míopes. Então, mostrando que realmente tem essa dificuldade, né, na maioria dos médicos, em prescrever o óculos e se for fazer o teste, reteste, cada hora a pessoa tem a dificuldade maior de dar a prescrição e uma das causas que eles concluíram nesse exame, que além dessa dificuldade técnica, era o poder do diâmetro pupilar, que influenciava um pouco também. Então, assim, aí eu coloquei um slide, né? Coloquei tudo que eu já, como o doutor Reinaldo falou, não tem um padrão formado na refração, não tem nos livros também, né? A gente vê essa dificuldade nos livros que não tem uma tabela, um guia certinho para ver como que é a prescrição dos pacientes de ceratocone. Então, eu coloquei aqui nesse slide alguns congressos, algumas aulas que eu já vi, até em curso de refração, e todo mundo fala para a gente discutir justamente isso. Então, assim, um dos testes, né? Esse era um curso que eu fiz de refração da Unicamp. Eles falam a primeira coisa: você medir a acuidade visual sem correção. Isso que a gente historicamente deveria fazer em todo mundo, por quê? Justamente para evitar a hipercorreção e a gente já tem um padrão, né? Para quando que a gente vai corrigir. Então, lembrando, um paciente míope, né? Se a acuidade visual também é mais ou menos 0,4, então a gente sabe que às vezes o paciente pode ter uma miopia de 1 dioptria, a cuidado visual de 0,1, uma miopia às vezes de 2 dioptrias esféricas. Isso justamente para a gente evitar a hipercorreção. E ter uma noção também da refração subjetiva quando que a gente vai começar. Aí, um desses cursos que eu fiz lá em São Paulo, eles falavam, se a acuidade visual for menor do que 0,1, eles orientavam o paciente com ceratocone. Você ia colocando de meia em meia dioptria esférica. Então, começava meio, colocava mais meio, até atingir pelo menos 0,1. Então, viu 0,1, aí você já parte para o cilindro. Agora, se a acuidade visual era maior do que o 0,1, o paciente já. 0,2 a acuidade visual, você já começa justamente diretamente pelo cilindro. Então, o que eles falavam? Começou com um cilindro, você vai colocar um cilindro mais alto, não vai colocar um cilindro muito baixinho, até porque a pessoa às vezes vai ter dificuldade na hora de se refinar. Então, ele falava, começar de 1,5 a 2 dioptrias de cilindro,
orientava começar pelo eixo do K1 e ir refinando, né? Ajustando. E cuidando, tendo cuidado máximo para a gente reduzir o cilindro, evitar hipercorrigir a pessoa. Aí eles falaram, encontrei o valor do cilindro, testar novamente o esférico. Por quê? A gente sabe que nem todo ceratocone tem, às vezes, miopia e muitos ceratocones também têm hipermetropia. Lembrar que o paciente pode ser hipermétrope. Então, depois que encontrava o valor do cilindro, testava de novo o grau esférico dele. Aí, outra coisa que eles orientavam é comparar a refração utilizada no GRINS com a correção atual. E avaliar se esse paciente tinha uma queixa de astenopia, a gente tinha que avaliar o equivalente esférico do óculos, justamente para a gente diminuir o espasmo de acomodação. Você fala também, evitar comparar a refração atual com o óculos já da pessoa. Olhar a refração diretamente no GRINS. Por quê? Porque na hora que você fazia o óculos já estava a distância vértice tudo certinha, o ângulo patoscópio, então não comparar o GRINS com o óculos da pessoa, comparar o GRINS com a refração atual dele, mas a refração atual não GRINS, não no óculos. Já uma outra curso que eu fiz, eles já falavam uma coisa para ajudar, essa regra de Gacet. Essa regra de Gacet é uma regra, uma coisa mais antiga, que eles utilizavam em pacientes que tinham astigmatismo irregular. Então, era uma regrinha só para a gente, assim, começar a iniciar a refração subjetiva. Então, o que que eles mostraram? Eles falavam assim, o valor esférico, a gente começava do K1 e o cilindro seria a diferença entre o K1 e o K2. Então, nesse caso, aí eu coloquei um paciente, vamos supor, com uma ceratometria de 46 por 52 e com o eixo, geralmente eu utilizava no K1. Então, teoricamente, nesse paciente, que seria 46 o K1, o 52 o K2, o valor esférico, eles geralmente falam, a regrinha era sempre esse padrão, 43 menos o K1. Então, seria mais ou menos 3 dioptrias esféricas. O valor do cilindro, eles orientavam a diferença entre o K1 e o K2, então 6 de cilindro. E o eixo utilizado, o do K1. Isso seria só para a gente começar a refração, não seria a refração prescrita final, justamente porque a gente teria que refinar. Alguns pacientes eu já vi que dá certo, mas geralmente não são todos. E aqui eu já coloquei um outro estilo que até o doutor Reinaldo sempre orienta, que a gente faz, a maioria dos pacientes com ceratocone a gente faz esse estilo de refração e geralmente dá certo. Então, o que que é? O doutor Reinaldo, né, sempre orienta. Primeira coisa, avaliar a acuidade visual um paciente com furo, né, com um pirrolho, para a gente ver se tem potencial de visão, como é que ele está enxergando. E para avaliar o componente esférico. Então, se a acuidade visual do paciente for maior do que 0,1, a gente evita o esférico. Então, inicia com o cilindro. Mesma coisa que eles, geralmente, em alguns cursos de São Paulo, o doutor Renato fala, geralmente começa com um cilindro maior. Então, -2 no olho direito, com eixo a 60, e no esquerdo, com eixo a 120. Então, 60 e 120, por quê? A curvatura, né, do ceratocone coincide, normalmente, com esse eixo. Então, a gente começa com 60 no olho direito, 120 no esquerdo e vai refinando. Lembrar, todos que eu ouvi, todo mundo geralmente fala a mesma coisa, fazer a refração dinâmica, não fazer refração estática do paciente. Justamente por conta da pupila, porque na refração estática a gente tem essa alteração pupilar que vai influenciar na refração. Outra coisa é a iluminação ambiente, a gente sabe, a gente tem que testar um paciente com iluminação ambiente e ver se ele tem ganho de linha com o aumento do esférico. Então, a gente começa com o cilindro, refina tanto o valor do cilindro quanto o eixo. Se não tiver ganho, um ganho de acuidade visual compatível, né, ver que não está melhorando, não colocar o valor esférico, porque não tem um aumento evidente, você não vai colocar o esférico. E lembrar também, não repetir a refração do paciente, a refração em uso, porque quase sempre, a maioria das vezes, o paciente vai estar hipercorrigido. Então, assim, às vezes você faz a refração, às vezes o paciente tem, volta depois, tem a queixa de astenopia, ou tiver alguma outra queixa, às vezes todo mundo orienta. Pode até se copegiar, ver se o paciente às vezes está tendo um espasmo de acomodação, alguma outra coisa, mas normalmente a gente começa a refração com o paciente com a refração dinâmica, não
dilatar antes, né? E é isso, gente. Vamos abrir para discussão para ver o que vocês acham aí a respeito do tema. Ok. Doutor Lucas está online? Doutor Cláudio Cury, boa noite, Cláudio. Boa noite. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Na ausência do nosso amigo Lucas Pires, que é um aficionado da refração estática, eu gostaria de ouvir os seus comentários aí a respeito da sua técnica de refratar o paciente portador de ectasia corneana e se você se recorda das vantagens que o Lucas observa na refração estática dos pacientes com ceratocone, além de você não correr o risco de hipercorrigir o paciente. Então vamos lá, Cláudio. Eu estou um pouquinho gripado. Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu peguei uma boa parte da aula. Parabéns, Ana. Foi uma aula bem bacana. Você pegou coisas que você já viu. Eu acho ótimo quando a pessoa já teve uma experiência anterior, né? Já fez algum curso de outras escolas, né? Isso é muito legal. É, eu tenho eu trabalhei recentemente com uma colega do interior e não importava o que eu falava para ela, ela insistia em fazer a refração estática do paciente com ceratocone. E eu estou falando do paciente com ceratocone, vamos supor que ela não sabia, mas sabia porque o nosso ambulatório era de ceratocone. Então, os pacientes com com ceratocone eram drenados para esse ambulatório. E então, assim, eu vou falar da arrogância do meu colega, ou da minha colega, no caso, de não aceitar uma sugestão, uma opinião, uma orientação de fazer dinâmico. Então, eu acho, doutor Arnaldo, que o Lucas é aficionado, como eu também, da refração dinâmica nos pacientes com ectasia. Não só por conta da ectasia em si, mas também pelo fato da gente ver coisas que você não verá se o paciente já estiver dilatado e caso ele tenha um problema neurológico, um tumor, por exemplo, que está fazendo uma midríase num dos olhos, entrou dilatado, os dois olhos estão dilatados, você acha que está tudo bem. Então, a refração realmente tem que ser dinâmica, né? Você pode até dilatar depois para comprovar alguma coisa, para ver um fundo de olho, mas para ver fundo de olho na parte central e de nervo, você consegue ver muito bem com uma lente de 78, de 60 ou de 90, sem dilatar, é só pegar a prática, né? Muito bem, mas para ver detalhes, pode dilatar, mas a refração tem que ser isso aí. Eu confesso que eu fazia muito na tentativa e erro, mas eu sempre tive muita paciência, então eu acabava conseguindo uma boa acuidade em muitos casos. E sempre testava o pinhole depois, né? Eu não tinha o costume de testar o pinhole antes. Então, depois que eu conseguia uma boa acuidade, uma acuidade qualquer, não vou falar boa, não, porque um paciente com cone, por exemplo, né, nem sempre é boa. Mas quando não era boa, eu colocava o pinhole depois sobre aquele grau lá no Grins, né, no foróptero de Grins, e para ver se melhorava mais, porque isso me dava também uma indicação de que talvez um teste de lente iria dar também uma melhora a mais do que simplesmente um óculos. Mas o óculos é sempre necessário, porque enquanto o paciente não tiver de lente, ele precisa sobreviver. Ele precisa acordar de manhã, pegar o óculos e ir para o banheiro escovar o dente. Coisa simples do dia a dia que às vezes, né, um óculos, mesmo que não bom, ajuda. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando o paciente fala assim, óculos não serve para mim. Não serve para quê? Né? Quando você acorda de manhã ou quando você vai trabalhar, quando você tem que estudar. São coisas distintas, né? E aprendi melhor ainda, então a minha prática ficou mais completa, mais rápida, mais ágil, depois
que o doutor Reinaldo me ensinou a questão da refração usando só o cilindro nos eixos de 60, 120, porque talvez eu nunca tenha reparado que acabava mais ou menos naqueles eixos ali também, né? Faz às vezes a prescrição um pouco mais na rapidez, querendo encerrar e partir para um próximo. Então, não me atentei a isso. Ótimo que nós temos, então, o doutor Reinaldo aqui, que botou as coisas todas no lugar e facilitou a minha vida e espero que a de vocês também. Mas muito boa a aula. Refração é dinâmica. Não se esqueçam disso. Passem isso. Se tiver algum coleguinha fazendo estática, tente convencê-lo ou convencê-la de que não pode ser assim no ceratocone ou nas ectasias. Teve Perfeito, Cláudio. das reuniões até que eu assisti, eles eram lá em São Paulo, mais direcionado. Eles falaram muito assim, taxatório mesmo, porque a gente tinha que ver a questão do eixo com a retinoscopia. A gente tinha que basear o eixo na retinoscopia. Mas aí um monte de gente estava falando que justamente porque na hora da retinoscopia tem a reflexo em tesoura. Então a gente via que até para ver a questão do eixo dificultava um pouco. Aí eles entraram até em consenso falando justamente que a retinoscopia dificultava. A gente não podia basear justamente por isso, porque geralmente não a todo mundo que tinha prática para ver se ia dar certo também. E às vezes colocar o próprio paciente para ir girando o eixo do É, cilindro pode ajudar, mas pode, né? Se você tiver pegar as coisas que você falou aí e tiver aquilo como um norte, põe o cilindro, não começa com cilindro baixinho, porque não vai ajudar muito, começa com 1,5, 2, e pede o paciente para ajustar, às vezes também ajuda, né? Ninguém isso. melhor do que ele para te dar a posição que fica melhor para ele. Perfeito, Cláudio. Eu concordo 100% com você, Cláudio. É, na abordagem do nosso paciente portador de ceratocone, muitas vezes quando a gente faz um diagnóstico de ceratocone, a gente precisa avaliar primeiro se realmente esse paciente está precisando de alguma correção visual. É comum a gente, muitas vezes, na tomografia, na topografia, a gente identificar uma ectasia corneana incipiente. Muitas vezes esse paciente tem uma qualidade de visão tão boa que mesmo o uso de óculos, muitas vezes a gente prescreve um óculos, ele nem usa o óculos porque ele não vê muita melhora no uso do óculos, até porque ele tem uma qualidade de visão relativamente boa sem óculos. Então a gente precisa identificar a real necessidade do nosso paciente. Eventualmente, esse paciente precisa de um acompanhamento, precisa do tratamento das atopias e das alergias, e eventualmente nós vamos prescrever óculos, que é a abordagem inicial. Vai chegar uma determinada fase que muitas vezes a ectasia ainda está em evolução, que o paciente já não vai conseguir mais uma qualidade de visão satisfatória com óculos para dirigir, para estudar e nas atividades de lazer e de profissionais dele. Então, nessa fase, nós temos a opção de já adaptar uma lente de contato, seja uma lente de apoio corneano ou uma lente escleral. Como você já mencionou anteriormente, Cláudio, muitas vezes o paciente portador, usuário de lente corneana escleral, ele não tolera ficar com a lente 12, 14, 16 horas por dia. Às vezes ele vai ter edema corneano, vai ter alguma complicação relacionada ao uso de lente e, eventualmente, ele vai precisar ficar alguns dias sem usar lente. Às vezes, de manhã, ao acordar, ele precisa de ter um óculos, mesmo que não dê uma qualidade de visão satisfatória para ele dirigir, para que ele possa fazer a higiene dele e até ir da cama até o banheiro, dependendo da gravidade do ceratocone, para poder adaptar as lentes de contato dele. Então, realmente, uma refração bem feita e uma refração paciente vai ajudar muito o nosso paciente, mesmo que ele prefira, naturalmente, a qualidade de visão com óculos. Então, é imprescindível que todo paciente portador de ceratocone tenha um óculos, até para ele não abusar no uso excessivo das lentes de contato. Concordo plenamente com você que a refração estática ela não ajuda, em hipótese alguma, ao refratar um paciente portador de ceratocone, até porque o paciente midríase a gente vai ter todas
as aberrações periféricas da córnea do paciente que vão atrapalhar bastante durante o exame de refração. Então, eu concordo que realmente a refração tem que ser dinâmica. Hoje em dia, com esses retinógrafos digitais, tipo Ayer, a gente consegue, em praticamente 100% dos casos, você fazer uma retinografia e um mapeamento de retina da parte central da retina do nosso paciente, sem precisar dilatar. Então, não, aquela justificativa que a gente precisa dilatar o paciente para avaliar o fundo de olho dele, isso já caiu por terra. Eu faço a retinografia digital do Wire em todos os meus pacientes. E eu raramente preciso dilatar um paciente para usar o Wire, porque quase que em 100% dos casos, depois que a gente tem uma certa experiência com esse kit novo, a gente consegue identificar e fazer um mapeamento de retina bastante, com uma qualidade muito boa, até para poder mostrar ao paciente as eventuais alterações que ele tem no fundo de olho. Então, realmente, a midríase era importante se você, na hora de avaliar a periferia do paciente, da retina do paciente, a gente precisa ter uma lente de laser para avaliar e, se necessário, tratar. Mas para o atendimento primário, realmente, a refração atrapalha bastante. Vamos passar, antes da gente passar para o Reinaldo, vamos ver aqui os comentários e as dúvidas aqui dos... Eu só comentar mais uma coisinha, que Aham. às vezes o paciente chega, não tem o hábito de usar óculos, eu sempre faço uma coisinha muito boba, muito simples. Coloco lá a refração que eu cheguei e tiro o foróptero e falo assim: e aí, sente alguma diferença? Percebe? Te ajudou isso que eu fiz? Porque se também não tiver ajudado, eu não quero fazer você gastar dinheiro com nada. Se você está me falando que não te ajudou, paciência. Posso até te fazer a receita, mas não estou te falando que você tem que fazer um óculos. É o seu olho, é o seu dia a dia que determina. Não é o que eu estou fazendo aqui. É um ambiente controlado, tem uma letrinha certa com um ângulo, com um grau de ângulo, né, na tabela. Então, é diferente do dia a dia da pessoa. Isso vale também para quem tem catarata, né? Pessoa mais velha que tem catarata. Percebeu diferença? Percebi, melhorou muito. Ou o contrário, não, doutor, estou vendo muito parecido. Então não tem necessidade daquele grau. Necessidade, não. Perfeito. Essa observação sua é muito interessante, Cláudio, até porque hoje eu li um artigo sobre qualidade de visão e refração, e o colega lá dizia que não faz sentido nenhum a gente medir a acuidade visual e também a sensibilidade ao contraste em uma sala escura. A gente muitas vezes observa colega que apaga todas as luzes da sala para poder medir a acuidade visual e refratar o nosso paciente. Lembrar que o cone ele precisa de luz. Então, se você vai fazer uma medida de acuidade visual e uma sensibilidade ao contraste em um ambiente totalmente escuro, você não está medindo a acuidade visual do paciente. Ou seja, na realidade, quando eu vou fazer refração e medida de acuidade visual, eu eventualmente até diminuo um pouco a luz, mas em hipótese alguma, eu trabalho com uma sala totalmente escura, porque isso realmente não é contraproducente. A gente tem que procurar fazer uma refração do paciente no ambiente que ele vai estudar, trabalhar, viver. E ninguém vive no escuro o tempo todo. Então, não faz sentido você fazer medida de acuidade e refração em uma sala escura, até porque você vai induzir uma midríase excessiva, que no caso do paciente portador de ceratocone, vai atrapalhar bastante a refração do nosso paciente. Então vamos lá, vamos convidar o doutor Vinícius Flávio para fazer os seus comentários, por favor. Boa noite a todos. Parabenizar a Ana Luísa pela aula, achei bem completa, introduzindo alguns artigos, experiências prévias que ela já teve em alguns cursos. Eu até concordo com vocês nesse ponto da refração dinâmica ser melhor nessas questões dos pacientes com ceratocone. E no momento agora não ficou nenhuma dúvida, eu acho que vocês esclareceram bem o que foi proposto. Perfeito, Vinícius. A única vantagem da refração estática é você realmente, se você tiver em dúvida se você realmente está hipercorrigindo ou não o paciente, você pode fazer a refração dinâmica e, eventualmente, você pode dilatar o paciente
e fazer também a refração estática. Mas não faz sentido você dilatar o paciente e já fazer um exame de refração sob midríase. Vamos passar agora para o doutor Rafael Salinas. Vamos lá, Rafael. Boa noite. Boa noite, parabéns, Ana, pela aula. Gostei bastante, era a aula que eu estava esperando para poder assistir. É, eu tenho uma dúvida, mas assim, é mais algo que eu faço na minha prática do dia a dia. Eu queria saber se mais alguém faz e se tem algum fundamento isso. Eu vi, se falou muito de hipercorreção desses pacientes, de passar um pouco do ponto na refração, porque realmente é uma refração dinâmica. Nos pacientes, não só com cone, mas aqueles que eu faço dinâmica, eu geralmente faço uma espécie de fogging. Coloco um +6 ali no outro olho, deixo aberto e faço a refração do olho que eu estou ali no momento. Isso, Ana, você com as pesquisas que você fez, você viu isso em algum lugar? É comum se fazer para evitar essa hipercorreção ou não? Então, pelo que os cursos, né, e os artigos que eu vi, ninguém costuma fazer muito isso, não. Até porque, assim, muitos pacientes, né, que a gente pega já tem uma acuidade visual menor, já, né, a visão já é mais baixa mesmo. Então, assim, dependendo da reparação, às vezes, se coloca, às vezes, +6 ou coisa, a pessoa vai ver a mesma coisa. Eu não vi nenhum estudo falando justamente do jeito que você faz, né, normalmente, né? Entendi. Eu Inclusive, vou. esse que eu apresentei também dessa regrinha de HC, que é um Uhum. dos cursos, né, que eu vi lá em São Paulo, que eles ajudam para você guiar a refração subjetiva nos pacientes com ceratocone, também não é todos os pacientes que funcionam muito bem, não. Eu já testei ela algumas vezes e realmente não são todos que funcionam, porque justamente ceratocone não tem padrão, né, pra gente começar. Mas o que o doutor Reinaldo orienta pra gente começar geralmente com um cilindro, +2, -2, refinar um eixo, depois avaliar o componente esférico, para avaliar, né? Adicionar o esférico para ver se melhora a qualidade visual. Esse geralmente costuma são os mais certos. Eu vou falar aqui da minha experiência. O Reinaldo ele tem a sua técnica de refratar o paciente portador de ceratocone bastante refinada. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu uso o refrator digital da Shinpon, já tem muitos anos que eu tenho, e esse é o meu terceiro refrator digital. Eu praticamente não uso, mas tem muitos anos que eu não uso o Greens manual. E o refrator digital tem algumas vantagens para mim. Uma delas é uma tecla de fogging. Então, quando eu vou iniciar a refração de um paciente, seja portador de ceratocone ou não, por exemplo, um míope de -1,5, no refrator já tem uma tecla lá de fogging que ele hipercorrige aquela refração, ele acrescenta 2 dioptrias esféricas na refração do paciente. Então, se o autorrefrator mediu lá -1,5, ele vai começar com +1 ou +1,5. Aí você põe lá, tem +1,5, o paciente muitas vezes não vai conseguir ler nem a primeira linha, e aí você vai diminuindo, de +1,5, passa para +1,25, +1, plano, até chegar na refração ideal do paciente. Então, essa tecla de fogging, ela me ajuda bastante, tanto no míope quanto no hipermétrope. Eu acho interessante, se você está fazendo a refração dinâmica, você eventualmente usar essa estratégia, porque você minimiza a chance de você hipercorrigir o seu paciente. Isso pode ser feito no Greens manual também. Na realidade, o refrator digital, ele, de uma certa maneira, ele agiliza, mas você pode usar a mesma estratégia no Greens manual, não tem problema nenhum. Ok? É o que eu faço. Exato. E vale a pena porque realmente você não corre o risco. Se o paciente, por exemplo, se no autorrefrator lá mediu -1,5, você, em hipótese alguma, deve começar com -1,5, porque você está correndo o risco de hipercorrigir o paciente. Lá na Sim. clínica, o Rafael trabalha comigo lá, ele sabe que a gente usa 2 autorrefratores diferentes. Isso na Uhum. refração normal de todo paciente, justamente para a gente comparar um e outro e você usar o fogging. É altamente recomendado que você use o fogging em todos os seus pacientes para minimizar uma eventual hipercorreção. Vamos passar agora para o Rafael Oliveira. Boa noite, Rafael. Boa noite. Eu, já que a aula é sobre dicas, eu queria saber dos chefes aí se tem alguma dica
da refração, paciente ceratocone pós-anel. Se são os mesmos critérios, se muda alguma coisinha aí. E aí a fala do Rafa aí me deu uma dúvida em relação ao segundo olho, né? Tipo assim, a gente concluiu a refração do primeiro olho, achou a melhor visão. Quando vocês passam para o segundo olho, vocês ocluem esse ou vocês voltam ele para o fog? Entendeu? Eu volto pro fog. Deixa o chefe. Entendi. Eu acho que você tem que voltar para o fog. Essa pergunta só é interessante. Eu vou deixar para o Reinaldo, depois que todo mundo comentar, eu vou pedir o Reinaldo para responder aí a sua dúvida. Vamos passar agora para o Rádio. Boa noite, Vamos, Rádio. deixa eu tentar responder o Oliveira na pergunta dele, doutor Arnaldo. Então vai lá. Eu gosto muito, falando do fogging, eu gosto muito do fogging, já que a minha preferência é pela refração dinâmica. Ao ter dúvida, ou eu vou cicloplegiar, ou eu vou fazer um fogging. Gosto muito de avaliar o óculos que a pessoa tem. Então, eu faço a acuidade visual sem correção em quase 100%. Eu não vou mentir, que é em quase 100%, mas não é em 100% dos casos. Faço a acuidade com a correção atual do paciente, que é o óculos que ele tenha, se ele tiver. E depois eu faço a minha correção. Se eu tenho dúvida e eu estou com um paciente dinâmico, eu tenho que fazer o fogging, ou dilatar, ou cicloplegiar. Muito bem. O fogging vai 6 graus, você tem que esperar no mínimo 2 minutos e tem que ser contado no relógio, não é achar que passou 2 minutos, né? Pelo menos. E depois não pode entrar na frente, não pode fazer o paciente acomodar de outra forma, porque você está desacomodando o paciente. Então, não pode passar a mão na frente, não pode passar uma pessoa na frente. Então, às vezes, em ambiente de hospital, escola, isso é impossível de fazer, né? Eu sei que alguns hospitais que as pessoas dividem o foróptero, dividem a baia de refração, isso vira um inferno e aí perdeu todo o sentido, né? Então eu gosto muito e volto para os 6 graus do outro olho, depois desço novamente para o grau finalizado e é muito raro. Então estou imaginando que as pessoas estão fazendo a refração correta ou eu estou fazendo errado também, porque é raro dar muita diferença da correção que a pessoa está usando naquele momento. Então, assim, é muito próximo, tanto da correção, acho que eu tenho dado sorte, quanto às vezes até do autorrefrator em casos de apenas uma miopia, não estou falando do ceratocone, e eu gosto de usar, mas não uso muito para ceratocone, né? Porque geralmente não dá. Com relação ao anel, pós-anel, aí eu me baseio mais na topografia. É um método que eu tenho achado mais fidedigno e eu acerto mais quando eu me baseio na topografia pós-operatória, lógico, né? E Perfeito. você fala do eixo, Cláudio? Isso, eixo e cilindro, né? Porque você fazer Uhum. pós-anel, não é isso que você me perguntou? Isso. Pois é, eu vou mais pela topografia. Beleza, entendi. Mas Perfeito, tem que Cláudio. tentar, porque Aham, não, teste, né? Tudo é você teste, não, mas você não só. eliminou todas as aberrações quando você colocou um anel, né? Hum. Aquela parte central ainda está tortinha. A córnea é multifocal no ceratocone, na ectasia, ela é multifocal. E você não elimina todas as aberrações, todas as multifocalidades pontuais que possam ter na córnea. Então, é o 5K, que é uma média dos eixos, né? K1 e K2 pós-operatórios, mas é uma média. Então Uhum. você teria que ter a certeza de onde que é o ponto focal daquele paciente, né? O eixo visual para você falar assim, não, é por aqui que ele está enxergando. Porque às vezes o paciente procura um ponto melhorzinho de visão, igual a gente faz no pinhole, que o paciente procura o ponto, né? E às Uhum. vezes ele pega um ponto da córnea que é um pouco mais plano e dá a ele uma visão melhor. Então, tem esses detalhes em que o eixo não é 100%, mas eu vou pelo eixo da topografia pós-operatória. Perfeito, Aproveita, Cláudio. Ah, doutor Arnaldo, aproveitando aqui a questão da multifocalidade que o Cláudio falou,
Uma outra coisa que tem acontecido comigo, eu acredito que com vocês também aconteça, alguns pacientes com ceratocone, claro, com ceratocone mais inicial, no máximo moderado e que já estabilizou ali na presbiopia. Eles têm preferido ter a correção somente de longe e ficam satisfeitos com a visão de perto, sem os óculos, e que geralmente tem mais dificuldade para se adaptar ao multifocal. Eu já passei uns 3 ou 4 óculos assim, o paciente não gostou do multifocal, ele falou, não, eu enxergo bem de perto, e realmente quando você fazia o teste, ele enxergava super bem de perto, sendo que pela Perfeito. dioptria lá da refração dele, não era para enxergar de perto mais, e pela idade. Exato. Rafael, é interessante que muitas vezes o míope, mesmo aquele que não é portador de ceratocone, muitas vezes tem um astigmatismo simétrico lá, baixa a favor da regra. Muitas vezes ele não se adapta com multifocal porque ele tem uma qualidade de visão muito boa para perto e já se adaptou a remover o óculos para a leitura. Então, eu vejo isso com bastante frequência. Paciente que a gente prescreve um multifocal para ele e ele ainda insiste e fala, eu estou usando multifocal, mas toda vez que eu vou ler, eu tiro o óculos. Às vezes eu estou no desktop, eu tiro o óculos também. Então, a única vantagem da miopia é você ter É, uma qualidade de visão satisfatória intermediária. Então, aquele paciente míope que eventualmente tira o óculos para ler, eu acho que ele está num bom caminho, até porque na época que eu era míope, eu fazia isso também com bastante frequência. Vamos não, o passar míope agora. o míope é o comum realmente isso acontecer, mas o que eu tenho visto é a miopia bem baixinha, que não daria uma visão boa de perto, mas por conta do ceratocone, acredito eu, esse Isso é por paciente causa. consegue uma multifocalidade ali. Exato, exato. E a razão é essa, a multifocalidade da córnea dele. E aí Vamos tem que passar. avaliar também se você está falando de um presbita de 40, um presbita de 50 ou um presbita de 60 e qualquer coisa in between, né? Entre esses aí, que pode Sim, sim. variar também, que se ele ainda tem uma reserva acomodativa, né, e a gente não perde 100%, né? Então, ele pode também usar um pouco disso aí, né? Então, tem que ver se a miopia gerada, seja na ectasia ou na miopia própria, né? É, se é uma miopia de índice, se é uma miopia de eixo, de comprimento axial. Então, pode ter variações. Talvez tenha sido uma amostra, de sucesso que você teve aí, mas que pode, uma hora, tipo, a gente quebrar a cara. Exato. É Mas não interessante como importa, não. se ele gostou, É interessante como é que não existe uma receita de bolo que serve para todo mundo. Hoje à tarde eu atendi um paciente, foi a primeira vez que ele foi no consultório, um paciente que ele é juiz e ele tem 47 anos de idade e é míope. Então ele tem uma miopia de -2,5 e um colega aí fez uma refração dele muito bem feita e prescreveu um multifocal para ele. Foi o primeiro multifocal que ele tinha. E ele voltou para ouvir uma segunda opinião, porque ele simplesmente não estava se adaptando com o multifocal e estava usando o óculos antigo dele, porque ele achava que para trabalhar estava melhor. Então, eu, em vez de insistir dele usar o multifocal, eu dei uma dica para ele. Falei, olha, se você quiser continuar usando o seu óculos antigo e não quiser tirá-lo, uma opção que você tem na hora que você for ler um relatório, você simplesmente aumentar um pouquinho a distância de verso do seu óculos, você, em vez de deixar o óculos na posição primária, você traz ele um pouquinho para a ponta do nariz e você mesmo vai regular a distância melhor para você poder ler para perto. E ele fez o teste na prática lá e ficou maravilhado. Ele achou que só essa dica que eu dei para ele vai resolver muito o problema dele na hora de trabalhar. Então, você vê como é que não existe uma solução para todo mundo. Muitas vezes uma pequena recomendação e uma pequena sugestão que a gente faz para o paciente, dependendo da atividade profissional dele, ele vai conseguir trabalhar melhor sem ficar dependendo de um multifocal. E ele estava muito chateado pelo fato dele ter gastado R$ 10.000 num óculos multifocal. Ele fez um multifocal aí mais caro do mercado e estava extremamente insatisfeito porque ele achou que ele gastou R$ 10.000 e não teve o retorno. Então, muitas vezes, uma pequena sugestão que a gente dá para o paciente resolve o problema dele sem ter que onerá-lo além do que ele já gastou lá. Vamos passar agora para a doutora Ana Luísa. Então, vamos lá, Ana Luísa.
Ó, doutora Ana Luísa, doutora Maria Luísa, por favor. Maria Luísa está online? Olá, não estava tirando áudio. Ótima Ah, aula, Ana. Acho que já elucidou todas as minhas dúvidas. Acho que o principal é ter paciente fazer esse exame, é mais demorado, e explicar ao paciente como que faz o exame, né? Porque às vezes eles acham que a visão vai ficar boa no início e só no final que fica bom. Eu acho que a explicação é essencial para ele entender também o exame. perfeito, Maria Luísa. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo, na hora que vocês estiverem falando, de preferência usar o headphone. Que quando não usa o headphone, usa só o microfone da plataforma que vocês estão usando, então, às vezes dá uma microfonia e fica um pouco difícil de entender. Então, é altamente recomendável que todo mundo use um headphone, seja com fio ou sem fio, mas realmente melhora muito a qualidade do som, o headphone. Vamos passar aqui para o rádio. O rádio já comentou. Quer comentar alguma coisa adicional, rádio? Não, não, Arnaldo. Na verdade, dúvida eu não tenho, não. É só para comentar mesmo que eu tenho feito bastante depois que eu comecei a acompanhar o Reinaldo, a técnica do 60 a 120. E tá dando muito certo. E praticamente assim, a cada 5 pacientes, uns 4 estão hipercorrigidos. E eles têm atingido uma Maravilha. qualidade visual bem melhor do que com a correção atual e num grau bem menor, bem mais estável, mais baixo. Tem dado Perfeito. bastante certo. Ótimo. E Então, eles Rádio, não vamos ficam pedir bravos, não, Rat? Eles não ficam bravos, não. Pô, mas Então, tem uns que qual que tá custam entender certo? Quem que errou? isso, Você eles errou comparam. ou o antigo errou? Isso, eles já levam a receita e falam assim, mas não é possível, eu não estou enxergando com esse, você vai diminuir ainda, não sei o quê. Mas eu tento explicar, sempre comparo o atual e coloco no Greens o outro e mando ele mesmo comparar, sabe? Mas tá dando Isso é certo, mas tem que importante. gastar uma lábia. Perfeito. Então, vamos ouvir agora o Reinaldo sobre a técnica do 60 a 120 de eixo aí. Então, vamos lá, Reinaldo. Bem, escutei muita coisa aí, sabe? Muita coisa eu não concordo, não. Algumas coisas Ainda eu bem. concordo e eu vou falar o que que eu faço, mas assim, eu fico feliz porque vejo que alguns já estão é, aprendendo a fazer refração em ceratocone, porque a grande maioria dos colegas não sabe. Nós, como especialistas em ceratocone, é, não faz sentido a gente não saber fazer a refração, né? É, sim. Bom, então, só estou terminando um negócio aqui que eu estava fazendo. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com a forma da gente se expressar, principalmente quando a gente está no meio científico, né? A gente deve sempre lembrar que não existe, não existe raio de luz, tá certo? O que existe é uma frente luminosa chamada frente de onda ou wavefront, que a gente descreve graficamente com uma seta para indicar a para indicar a direção dessa frente de onda. Ô, Ana Luísa, pode fechar seu slide aí, por favor. Então, a primeira coisa é essa. Então, vamos falar de transmissão da luz sob forma de uma frente de onda e não de um raio de luz, né? Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Então, tá bom. Ok, estão vendo aí, né? Bom, Não estamos vendo não, Reinaldo, ainda não. estão me vendo, não? Não, Ah, nós estamos te vendo, mas se não, você estiver colocando alguma coisa na tela, ainda não. não, não. Não vou colocar nada, não precisa ver também, não. Só escutar tá bom. Então, uma coisa que é muito importante, então, que já foi colocado, vamos deixar claro uma coisa. Iluminação da sala, gente, é uma iluminação fotópica, 85 candela por metro quadrado. O paciente, quando você... Estão me ouvindo aí? Quando, vo- Perfeitamente. quando você reduz a luminosidade da sala, o que que você faz? Você provoca uma midríase fisiológica. A gente sabe que as aberrações da córnea, elas se expressam
em maior intensidade as aberrações de alta ordem, principalmente em ambientes mesópicos, porque há uma midríase. E o que atrapalha são essas aberrações centrais da córnea. Periféricas, não, a gente usa os 3 milímetros centrais da córnea. Então, as aberrações centrais, elas vão se manifestar em maior quantidade em um ambiente de pouca luz. Por isso que o paciente reclama da visão à noite. E isso é um problema, que a gente pode abordar também como lidar com isso. Mas a refração tem que ser feita num ambiente fotópico, para que você possa ter as aberrações. Você não está querendo eliminar as aberrações. Você está querendo que ele possa fazer uma refração que seja resultante das aberrações de alta e baixa ordem. Por isso é que a refração do ceratocone ela não é tão precisa, porque as aberrações de alta ordem não são corrigidas por lentes oftálmicas. Agora, quando você põe um paciente dilatado, faz o menor sentido. Você vai gerar tanta aberração de alta ordem na córnea central que esse paciente você não vai conseguir ter uma refração que ele consiga usar quando a pupila dele estiver dinâmica. A chance de erro é muito grande. Lembrando que pacientes com ceratocone têm baixíssima amplitude de acomodação. Eles acomodam pouco. É por isso que quando eles estão hipercorrigidos, que a regra geral é o colega hipercorrigir, porque o paciente tem a percepção de melhora, porque ele faz uma profundidade de foco aumentada, então ele tem a percepção de melhora, mas ele não ganha linha. Muitas vezes ele tem uma visão pior do que tem quando você passa a refração correta. Se ele acomodasse bem, como uma pessoa normal, ele teria uma visão boa, porque ele faria a acomodação, ao mesmo tempo uma midríase, uma miose, e melhoraria a visão. Então, no entanto, quando você faz a correção adequada, muitas vezes reduzindo, ele ganha linha de visão, mostrando que ele não estava acomodando, ele estava com uma lente com um poder muito superior ao que ele estava necessitando. E eu não falo com o paciente que eu vou reduzir o grau. Quando você fala que vai reduzir o grau, você cria para o paciente a percepção que o grau diminui. O grau não diminui. Ele pode alterar. Então eu falo, não, seu grau nós vamos alterar o seu óculos, porque com essa mudança que nós vamos fazer, você vai enxergar melhor. Passa para ele a percepção que um outro colega errou. Passa para a percepção que você vai dar para ele uma visão de melhor qualidade. Agora, tem umas coisas também, gente, que eu acho que é um misto de ignorância e talvez até um pouco também de maldade. É dizer que lente de contato é o melhor tratamento para ceratocone. Lente de contato nunca foi tratamento para ceratocone. Lente de contato é a melhor meio de reabilitação visual, mas você não está tratando o paciente. Se esse paciente tiver seu ceratocone evoluindo, na verdade o que você está fazendo é perdendo a oportunidade de impedir essa evolução. Então você imagina um indivíduo que vai para transplante, já na idade adulta, se ele fizesse a seguinte pergunta: quando eu era criança que começou o meu ceratocone, não tinha nada que podia ser feito para evitar hoje o transplante? Você vai dizer o quê? Se você ficou trocando lente a vida toda desse paciente. Então tome cuidado que lente de contato não é tratamento. Assim como o óculos também, muitas vezes se fala assim, o óculos não resolve. Gente, nas minhas mãos o óculos resolve em 95% dos casos. Então, sempre é necessário você dar ao paciente um óculos para que ele reduza o tempo de uso da lente, para que ele possa manter uma superfície ocular saudável e evitar abuso do uso de lente. Então, sempre você vai conseguir um óculos, quase sempre, né? Então, esse negócio de ficar trocando lente de contato periodicamente, você está enganando o paciente, porque ele está se sentindo tratado e você não está tratando. Certo? Essa técnica que eu uso de você começar medindo a acuidade visual sem correção, se o paciente consegue pelo menos 0,1 de visão, ele provavelmente não tem esférico, ou se tiver esférico é muito pequeno, muito menor do que o cilindro. Comece com o cilindro no olho direito, eixo a 60, no olho esquerdo, eixo a 120, e observe o ganho de linha que ele vai ter. Se você notar um grande ganho de linha,
quando ele já perceber que quando você não conseguir melhorar mais ainda a acuidade visual, você tente mudar um pouco o eixo. Não conseguiu, não melhorou, volta para 60 e 120, que o eixo está por ali. E depois você aumenta o cilindro. Não, você só vai tentar o esférico se você não conseguir um evidente ganho de linha com o cilindro. A maioria dos pacientes portadores de ceratocone tem grandes cilindros, mas tem pouco esférico. A maioria. Então, cuidado com o esférico. Agora, eu acho interessante, Ana, eu gostei da sua aula, mas tem o Legrand, ele deve estar duplamente magoado com você. Primeiro, que você não o citou. E segundo, que você citou um contemporâneo que só fez bobagem. Esse Gasset, ele colocou uma regra que deveria ser proscrita. Olha para você ver, o Legrand deve estar indignado. Ele faz uma fórmulazinha extremamente eficiente, que eu já falei com você 1000 vezes, e você simplesmente desconsiderou. Eu achei muito estranho isso. Não, O eu esqueci de Gasquet, colocar ela mesmo, eu não desconsiderei ela. Então. como é que é? Eu esqueci só de colocar no slide, mas a gente Ah, desconsidera. que bom, menos mal, menos mal. Então eu fico feliz, porque não esqueça do Legrand, não, porque ele é muito importante, né? Nós vamos voltar nele. Agora, o Gasquet, ele leva em consideração ceratometria para poder medir esférico. Pelo amor de Deus, a gente tem que lembrar que esses pacientes também têm alteração de axial. Então, você colocar como refração a mudança da ceratometria, o esférico, não é preciso isso. Pelo contrário. E menos preciso é a forma como ele calcula cilindro. Isso é uma aberração. Você dizer que o cilindro é a diferença de K1 e K2. Em ceratocone, isso não funciona. Isso é para óleos normais. Quando você tem um ceratocone, o cilindro não é menor, não. É muito menor do que o cilindro da topografia. Mas é muito menor. Certo? E o eixo do K1 também, ele não é tão preciso como você começar com 60 e 120. Então, esqueça o Gasquet e vamos ao Legrand. O Legrand diz o seguinte: qual que é o equivalente esférico que você deve esperar para um paciente com ceratocone? Em miopia. A Legrand vale para miopia. Ele diz que o equivalente esférico é igual a 0,25 dividido pela acuidade visual. Então, se você tem que a acuidade visual dele é 0,1, ele tem que ser pelo menos 0,1 para você usar o Legrand. Se ele for falar que é 0,1, então você vai dizer que o equivalente esférico dele vai ser 2,5. Talvez ele tenha ali em torno de alguma coisa em torno de 1 de cilindro, que é o equivalente esférico do cilindro de 2. Então, essa fórmula é muito importante. Se o paciente não consegue uma visão de 0,1, você pode fazer isso que a Ana Luísa falou. Correto. Você dá para ele um pouquinho de esférico, mas pouco, meia dioptria, 1 dioptria, para ver se ele consegue atingir 0,1. Ele conseguiu 0,1, aí você vai para o cilindro de novo, menos 2, deixa 60, menos 2 a 120. Lembrando que o Legrand, ele é muito eficiente para ceratocones iniciais e moderados. Quando você tem um ceratocone muito avançado, o Legrand já passa a não ter a mesma precisão. Pacientes que já têm córneas muito irregulares, com opacidades, então realmente a refração fica mais desafiadora. Outra coisa também que tem que tomar cuidado é falar o seguinte: o paciente com ceratocone, com uma boa qualidade de visão, paciente portador de ceratocone não tem boa qualidade de visão, ele pode ter uma boa acuidade visual. Por que ele não tem uma boa qualidade de visão? Porque o ceratocone deveria ser chamado de aberropia, para fazer uma analogia com miopia e hipermetropia. Porque é um distúrbio refrativo, quer dizer, essa doença da córnea leva a um distúrbio refrativo
que expressa muita aberração de alta ordem. E essas aberrações não são adequadamente corrigidas com lentes oftálmicas quando elas estão em grande quantidade, ou seja, no ceratocone mais avançado. Mas mesmo o ceratocone inicial para moderado, dificilmente você vai ter uma boa qualidade de visão. E muitas vezes, quando você faz uma cirurgia de anel e que você melhora a esfericidade da córnea, diminui as irregularidades, às vezes você não tem grande ganho de acuidade visual. Você não tem grande redução da metropia que ele tinha. Mas ele fica satisfeito. Se você virar para ele e dizer, olha aqui, se você não ficar satisfeito, eu posso tirar seu anel, você volta ao que era. Nenhum paciente até hoje quis tirar. Por que fazer? Mas ele não melhorou a acuidade visual, não melhorou a refração, ele melhorou a qualidade de visão porque ele reduziu as aberrações de alta ordem. Então não se esqueçam disso. Tá? Dificilmente um paciente com ceratocone, mesmo inicial, tem uma boa ou uma sensibilidade ao contraste normal. Outra coisa também que a gente deve frisar muito, excepcionalmente você não consegue um óculos que dê ao paciente alguma independência das lentes, mesmo que seja para uso em casa. Tá certo? Tome muito cuidado com isso, dificilmente. O que eu mais vejo no consultório são pacientes insatisfeitos de usar lente de contato, estão com a superfície ocular muito machucada, usaram lente de contato desde a juventude e nunca foi passado para eles um óculos. Gente, isso é uma judiação. Tudo que esse paciente quer é descansar da lente, gente. Só quem usa lente de contato, não por estética, mas por uma necessidade, sabe como que muitas vezes é complicado. Você está com o olho irritado, está machucado, está incomodando e você tem que usar porque não tem alternativa. Isso é cruel. Dê ao paciente a alternativa de ter um óculos para descansar. Vocês vão ver como que eles vão ficar agradecidos a você. Outra coisa, isso já foi dito, eu concordo plenamente, pacientes com cones iniciais, gente, mesmo que ele aceite algum grau, alguma refração, depois terminou, refinou tudo e tal, observe como que é a visão, fala com ele. Se você acha que melhorou de forma significativa a sua visão, põe com o gris e sem o gris. Ah, melhorou muito pouco. Não prescreva, porque simplesmente ele não vai usar. E ele vai ficar muito feliz de não usar correção, porque ele sabe que tem uma doença. Você entra na internet, outro dia eu falei isso, eu não lembro mais o número, mas são 3.700.000 inserções sobre ceratocone quando você põe lá tratamento de ceratocone. Então, quer dizer, tem de tudo lá, né? Pacientes com transplante, pacientes com anel, então, quer dizer, o paciente não precisa nem de óculos, ele fica extremamente feliz por ter uma doença que não evoluiu. Outra coisa também que eu acho que foi o Arnaldo que falou, que é correto, paciente que tem um ceratocone, que você não consegue uma boa acuidade visual, mas você vai prescrever os óculos, explique para o paciente que lentes multifocais também têm distorções que a gente chama de aberrações, que vão se somar às aberrações ópticas do ceratocone e vão tornar o uso do multifocal mais difícil ou impossível. Então, quando o paciente já for presbita, faça o óculos para longe, que é o que ele vai usar, e observe quanto que ele vai precisar de adição. A adição que ele vai precisar não é aquela que você faz as regrinhas de acordo com a idade. Ela é muito diferente. Então, você tem que ver qual que é a menor adição que você vai passar para esse paciente para ele ter uma visão de perto. Às vezes, a visão de perto dele já é satisfatória, nem precisa de óculos para perto. Deixa eu ver aqui. Agora, alguém falou aí, mas como é que é a refração pós-anel? Aí, gente, a coisa fica mais desafiadora. Porque você muda tudo. Aquela do ceratocone original, que você tem um eixo dessa forma, né? Isso muda. Frequentemente, o eixo muda, ele verticaliza. Ele está assim, ele tende a verticalizar. Ele vai ficar mais ou menos em torno de 90 graus, principalmente com anéis de arco longo. Mas aí, você tem que ver também que depois de anel, como ele já ganha linha de visão sem correção,
a necessidade de óculos diminui. E uma alternativa muito boa para esses pacientes é você ver a possibilidade deles deixarem de usar uma lente rígida e passar para uma lente gelatinosa. É tudo que eles quiseram a vida toda. Se você não tiver você vai passar um óculos também, mas você fala assim, socialmente você pode usar uma lente gelatinosa, muitas vezes uma gelatinosa tórica, ele simples, não precisa ser lente especial, você vai conseguir resolver, tá? E excepcionalissimamente, eu dilato um paciente para avaliar se ele está fazendo acomodação, se ele está tendo um espasmo de acomodação. Porque a gente percebe que esses pacientes se acomodam um pouco, tá certo? Mas tem pacientes que chegam outro dia mesmo chegou um lá com -9, um óculos de -9, achando ótimo. A refração dele que eu encontrei, -2. E ele gostava do óculos. Aí eu tive que dilatar. Aí não tinha jeito. Falei, pera lá, tem uma coisa muito errada. Mas quando você dilatar, você não pode mexer nem no cilindro e nem no eixo do cilindro. Isso aí tem que prevalecer a dinâmica, certo? Bom, a outra coisa também muito importante, quando você... não, acho que eu falei. Muitas vezes você faz uma refração, o paciente vai achando melhor, vai ganhando linha de Young, ganhando linha de visão, você fica todo satisfeito, o paciente chegou lá com 0,8, 0,9. Aí você tira o gris e fala assim, e agora? Não, tá a mesma coisa. Então, não fique frustrado. É porque o sistema óptico do paciente com ceratocone, gente, ele é desafiador mesmo, ele tem essas características. Às vezes você pega um ceratocone que aparentemente é muito grave e caprichosamente o formato dele libera aquela área central de 3 milímetros que ele usa da córnea, e às vezes ele tem um ceratocone muito periférico e não deforma muito aquela área, então por isso que ele não se beneficia dos óculos. Agora, quando o paciente queixa muito da visão noturna, aí é a hora de você avaliar a possibilidade de filtros. E isso funciona, gente. Quando o paciente tem muito reflexo, você passa uma lente antirreflexo e não resolve nada. Aí você dá para ele a alternativa de uso de filtros medicinais. Eu peço o paciente para ir no consultório com o óculos dele, que foi feito, que ele achou que de noite não melhora, não dá uma visão boa, e eu coloco por cima do óculos, ele vai lá para a janela, eu faço a prova da janela, eu penduro ele lá na janela, que dá de frente para um sinal lá na Getúlio Vargas, e aí ele fica olhando para os faróis dos carros, e eu vou botando os filtros. Vou colocando, tentativa e erro. Aí não tem nenhuma regra. Você, às vezes, quando você põe um filtro âmbar, que é aquele amarelo, tipo aqueles de pessoa que é atirador, que gosta de dar tiro, esse negócio, ele acha maravilhoso, os reflexos diminuem. Então você vai fazer um óculos aqui para você dirigir à noite. Agora, pode passar para ele um preto absoluto, uma lente preta, que isso vai diminuir a luz, mas vai diminuir também o carro, vai diminuir tudo. O pedestre não vai ver nada. Você não pode passar uma lente escura também, muito escura, porque ele vai ter uma dificuldade, vai cair a acuidade visual dele. Certo? Bom, gente, eu acho que era só isso que eu queria falar. Acho que eu já falei demais. Ô, doutor Reinaldo, comenta aí sobre o fog, sua opinião, no ceratocone. Se Eu não, posso só perguntar uma coisa antes, doutor Reinaldo, só para aproveitar as lentes, os filtros. Por exemplo, certo. uma lente polarizada, porque a gente tem horizontal e vertical, né? Você pode fazer qualquer jeito, mas nos óculos que a gente tem normalmente é vertical ou horizontal. Isso também pode ser um desafio para o paciente com ceratocone, se aquela linha que ele está ali for no sentido oposto ao eixo dele, ou eu me engano no que eu estou falando. Não, a lente polarizada, ela é especialmente útil para reduzir ofuscamento de fontes de grande intensidade luminosa. Como, por exemplo, indivíduos pescador, que tem um reflexo da água nos óculos. Neve, indivíduo que está numa superfície de um deserto. Essas superfícies que tem muita
reflexão da luz, e isso vai na lente do óculos, isso causa muito ofuscamento. Então, esses pacientes eu geralmente dou preferência para lentes polarizadas. Agora, para dirigir à noite, quando eu não encontro nenhum filtro vamos dizer, que melhore de forma significativa, eu prescrevo para ele usar uma gotinha de fenil ou uma brimonidina, de preferência, fenil não, brimonidina, porque dessa forma, ao reduzir um pouco o diâmetro da pupila, você diminui também as aberrações de alta ordem. Eu falo que é só para não usar com frequência, porque a brimonidina, todo mundo tem alergia a ela, é questão de tempo. Você começa a usar aí um tartará de brimonidina para glaucoma, daqui a um tempo ele está cheio de papila. Então, ele vai desenvolver uma alergia. Então, se você ficar usando toda noite, você vai também desenvolver alergia. Procure usar o mínimo possível, só naqueles dias que você realmente for pegar uma estrada, alguma coisa assim. No seu dia a dia, evite usar de rotina. Reinaldo, lembrar Obrigado, também o nosso. seguinte, a brimonidina nos automíopes, Como é que é, ela, o uso crônico da brimonidina em altos míopes pode desencadear descolamento de retina. Colamento também. Exatamente. Eu já vi vários, no meu fellowship de retina, eu vi vários casos de descolamento de retina em pacientes portadores de glaucoma que faziam uso crônico de brimonidina, além dos efeitos colaterais de alergia Perfeito, Arnaldo. ela pode descolar a retina. É muito comum. Excelente. Antigamente, a gente via muito isso com a pilocarpina. A pilocarpina, realmente, ela é um miótico muito mais potente. Então, realmente, era até uma contraindicação formal você usar a Exato. pilocarpina. Agora, recentemente foi aprovado pelo FDA americano o uso da pilocarpina na concentração de 1,25 para tratamento de vista cansada, para pacientes prestas Exato. jovens. E isso A realmente Allergan lançou nos funciona. Estados Unidos. Foi lançado nos Estados Unidos e foi aprovado lá. Isso. Então, essa pilocarpina a 1,25, ela vai dar um espaço de acomodação e vai aumentar a acomodação do paciente e vai melhorar a visão de perto. E Mas vai tem esse induzir uma problema. miopia também, né? Na realidade, o mecanismo de ação é porque vai deixar o paciente míope. Então, Mas tem que tomar cuidado com essa tração que ele vai fazer no corpo ciliar exato. e em relação aos míopes, porque também já é bem conhecido o papel da pilocarpina como risco de descolamento de retina. Bom, Exato. gente, eu sugiro a vocês que antes Ô, de Renato. vocês... Pois não? Porque eu queria pedir desculpa porque eu estou te interrompendo, mas eu interrompi o Rafael Oliveira também, Tá. baseado na outra Ele ia pergunta falar sobre alguma coisa sobre sobre o fogging, né? fogging. Tá. Bom, eu não faço porque o paciente, primeiro que o paciente com ceratocone é diferente do paciente míope. O paciente com ceratocone você trata com lentes negativas, mas ele não é míope, ele tem ceratocone. Então, a amplitude de acomodação dele é muito baixa. Ele normalmente não faz espaço de acomodação. É raríssimo isso acontecer, muito raro. Agora, quando eu faço como eu não percebo esse espaço de acomodação, ou mesmo uma hipercorreção por acomodação, porque eu não começo usando esférico, eu começo usando o cilindro, porque o cilindro vamos dizer, é o grande problema do ceratocone, não é o esférico, na grande maioria dos casos. Agora, uma pessoa pode ter ceratocone e ser também míope. Aí é diferente, ele tem miopia e ceratocone. Mas a maioria dos pacientes tem ceratocone, mas não tem grandes miopias, pelo contrário. Essas que você falou na isquioscopia, essas tesouras, exatamente por causa do astigmatismo irregular. Então, o que realmente atrapalha a vida, que interfere na qualidade de visão do portador de ceratocone, são esses astigmatismos irregulares que por isso a gente deve valorizar ele na correção. Começar usando cilindro e não esférico. Tente aumentar primeiro o cilindro antes de você pensar. Aumentando o cilindro, começa com 2, 2,5, 3, 3,5. Ele está ganhando linha,
você vai aumentando. Agora, é muito importante, eu esqueci de falar, eu não fico na frente do paciente, eu fico do lado do paciente. Eu fico vendo como é que está a fenda palpebral dele atrás do Gris. Porque, às vezes, ele está fazendo uma fenda estenopeica, né? Fica aquele negócio, né? Apertando o olho. E aí você não vai conseguir, às vezes, chegar até uma acuidade visual muito boa, mas ele vai fazer uma contração tônica de um músculo fásico, aquilo que a gente aprendeu lá na fisiologia. Músculo que tem muita mioglobina, consegue ficar contraído muito tempo, são os músculos posturais, diferente daqueles músculos de contração fásica. Contrai rápido, mas não tem condições de contração tônica. Esses músculos fadigam e começam a levar à liberação de ácido lático, que dava muita dor de cabeça, aquele peso sobre os olhos, etc. Então, faça o primeiro aumento do cilindro e depois que você chegou no máximo de acuidade visual que você ganhou, reduz um pouco o cilindro e vê se ele perdeu linha de visão. Não perdeu? Prescreva o menor cilindro possível. Se ele tem uma visão muito ruim, 0,4, 0,5, não melhora mais, troque, faça um equivalente esférico. É aquele conoide de Stern. Vê qual que é a linha de menor confusão. Você tira, por exemplo, um de cilindro, você está lá em 4. Tira um de cilindro, passa para 3 e põe meio de miopia. Às vezes ele ganha mais linha de visão. Então ele tem um pouquinho de miopia. Ganhou linha de visão. Tira mais um de cilindro, aumenta mais meio. Não aumentou, não melhorou? Volta para o meio que você tinha e volta para o cilindro que você tinha. Ali é a refração dele. Tá certo? E vocês vão ver que fazendo dessa forma, vocês vão pegar, via de regra, pacientes com baixa visão com óculos e pacientes que foram hipercorrigidos. É comum demais. Quem me acompanha lá na clínica vê isso todo dia. Amanhã, eu vou apresentar para vocês uns casos. Amanhã não, quinta-feira, né, Reinaldo? Quinta-feira, quinta-feira. Então, quinta-feira, eu vou apresentar para vocês casos mostrando refrações ceratocônicas. E eu vou ser repetitivo de propósito, porque como são casos aleatórios que eu vou pegar, quer dizer, o tema é refração em ceratocônica, mas eu vou pegar vários casos. Então, no que nós aprendemos, vai repetir várias vezes como deve ser feita a refração ceratocônica. Eu não vou tirar, porque eu quero que isso aí fique martelando na orelha de vocês, até vocês me provarem que eu estou errado. Tá certo? Porque eu posso falar coisa, porque eu nunca vi nada disso que eu estou ensinando vocês. Isso não tem livro. Então, eu posso dizer que eu quero que vocês me convençam que eu esteja errado. É uma pena que o Lucas não está aqui, que eu gostaria muito de entender por que ele dilata o paciente com ceratocone. Outra coisa, o paciente com ceratocone já tem uma desgraça na córnea tão grande, ele não tem mais nada. Eu nunca vi um caso de paciente com ceratocone com glaucoma. Paciente de ceratocone não tem problema de retina, tem mais raro que tem, você tem uma degeneração marginal macular em paciente já idoso com ceratocone. É algo mais interessante. Parece que o ceratocone morre cedo, porque a gente opera muita catarata e não vê tanto paciente portador de ceratocone. Não sei se eles têm alguma relação com longevidade, mas pela quantidade de catarata, a gente tem pouco, opera pouco ceratocone. Não é raro, mas também não é tão comum, né? Mas então é isso, gente. Amanhã, quinta-feira, então, nós faremos então a apresentação de uma série de casos e não se esqueçam do Legrand, viu? Esqueçam do HC. E Você vocês não podem está até, sendo inclusive... patrocinado pelo Laboratório Legrand, não, né? Você está assistindo tanto pelo Legrand, assim que... Pois é, pô, antes fosse, achei né? que tem alguma coisinha de marketing aí no meio. Antes Se alguém fosse. gostaria de comentar mais alguma coisa... Não, eu acho que é só isso aí, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Sigam essas dicas, sigam essas orientações, que vocês vão se surpreender com os resultados. Vocês vão bater muito menos cabeça e ficar muito menos tempo ali com o paciente. E lembre o seguinte, só para terminar. Gente, o paciente cheio de aberração, não é fácil para ele ver, não. Não fica brigando com ele, não. Às vezes você quer lá colocar 0,25, meia dioptria, isso para o paciente não faz diferença, não, gente. Não fique brigando com ele, porque às vezes é muito difícil
Se vocês brigarem, ele vai ficar com medo de vocês e vai começar a chutar. A pior coisa que tem é fazer a refração de filósofo. Filósofo, ele não está nem aí para as letras, ele quer saber de onde que ele vem, para onde que ele vai. É aquela coisa. Ele não está vendo nada, mas ele vai lendo. Erra tudo. É diferente do indivíduo que é muito pragmático, um arquiteto. Se ele não vê as 3 perninhas certinhas do E, ele sabe quem é o E, mas ele não fala. Então, o perfil psicológico do paciente também você tem que levar isso em consideração. Quando você vai ficar, não fica tentando, né, tentando burilar uma refração de meio para cima, meio para baixo, não vai fazer diferença na vida dele. Mude aquilo que houver ganho de linha evidente. Muito bem, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos encerrar. Então, pessoal, boa noite a todos. Parabéns. Falou, gente. Boa noite, então. Obrigado, Reinaldo. Até quinta-feira. Quinta-feira, 19h30. Boa noite. Boa noite, pessoal.